Vamos ler com a ajuda do Senhor, irmãos, palavra que se encontra no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Glória a Deus. Glorioso Senhor. O livro das Crônicas está no Antigo Testamento, bem no princípio da Bíblia, logo depois de Samuel, Juízes, Samuel, Reis, depois vem Crônicas. Se todos encontramos, vamos ler com a ajuda de Deus. Então Davi convocou a Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e dos capitães de centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei em pé, e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramastes muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, deixar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão seu filho o risco do alpendre com as suas casarias. Estes versos, irmãos. Amém. Glória a Deus. Prezados irmãos, nesta hora em que Davi se reunia com os principais homens que o Senhor havia escolhido para estar diante do povo, irmãos, Deus fazia uma obra naquele momento, irmãos, que tudo que o Senhor havia feito, irmãos, todas as obras que o Senhor havia feito, ela não podia parar, ainda que os dias de Davi estavam chegando no final. Mas o plano do Senhor não, irmãos, a obra de Deus não. Como vemos, irmãos, o Senhor,
anos atrás, muito tempo atrás, como nós acabamos de ler, que o Senhor havia escolhido Davi. Estava em Israel o rei, irmãos, que o rei Saul, que não guardava mais os princípios do Senhor e a sua palavra. Na sua cabeça havia subido, irmãos, o poder, na sua cabeça havia subido a inteligência do homem, porque este é o risco que muitos de nós caímos, não sendo nós rei, irmãos, não sendo nós nem nessa posição que estava Samuel e nem Davi. Irmãos, às vezes, quando a nossa vida ela começa a dar certo em alguma coisa, nós muitas das vezes pensamos que são os nossos méritos, que é a nossa cabeça, que é a nossa inteligência, irmãos. E tudo que Deus nos dá, e tudo que Deus prepara para aqueles que são servos de Deus, irmãos, porque quando nós nos colocamos para servir a Deus, nós entregamos para o Senhor toda a nossa vida, e daquele momento Ele começa a direcionar a nossa vida. Glória ao nome do Senhor. E as dificuldades que nós temos ou nós tínhamos, irmãos, o Senhor começa a trabalhá-la, o Senhor começa a nos ajudar, a nos ensinar, e Ele começa a direcionar os nossos passos. Glória ao nome do Senhor. Daquele momento em diante, irmãos, nós não somos mais senhores da nossa vida. Senhor da nossa vida é o nosso Deus. Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa vida, Ele direciona os nossos passos de acordo com a sua vontade. E bem-aventurado o homem e a mulher que coloca a sua vida nas mãos de Deus para que o Senhor a dirija, porque nesta hora alcançamos do Senhor a sua misericórdia e a sua benevolência. E assim foi, irmãos. Samuel, no momento em diante, era homem de Deus, não é que era homem, irmão, de impiedade, era homem de Deus, mas no momento em diante, irmãos, subiu alguma coisa no seu coração, irmãos, e ele começou a errar, já começou a desobedecer o Senhor, irmãos. E o Senhor chegou um momento em que tirou Saul, tirou Saul do reino, irmãos. Ainda que ele estava lá, o Senhor mandou o profeta ungir Davi no seu lugar. O profeta teve medo, irmãos, e disse: Senhor, se Saul se dá conta que fui a ungir um rei em Israel, se ele acaba comigo, ele me mata. O Senhor disse para ele: não se preocupe, já tenho escolhido um outro rei. Glória ao nome santo do Senhor. E assim fez o Senhor, irmãos, colocou aquele homem de Deus e ungiu aquele menino. Ele era uma criança ainda, irmãos, era um menino. Diz a palavra que é uma deidade tenra e de gentil aspecto. Você tinha aparência de criança, de menino. Irmãos, e o Senhor havia separado ele. E houveram bênçãos. Pouco tempo depois, irmãos, a Irmandade conhece bem, quando os filisteus entraram contra o povo de Israel, o Senhor tomou Davi, um menino, irmãos, para enfrentar aquele gigante, e dando aquela vitória na mão do povo de Deus. O Senhor não olhava e não olha a aparência do homem, nem a tua condição e nem a minha. A luta nossa pode ser a maior que for. O irmão pode ter uma dificuldade muito grande na sua vida, a irmã também. Nós podemos ter dificuldade que o irmão pode olhar e falar: Senhor, humanamente eu não consigo, humanamente eu não tenho condição. Se você entrega nas mãos de Deus aquilo que você não pode fazer humanamente, Deus faz, porque o Senhor é Deus. Glória ao nome do Senhor. Ele trabalha na sua vida, Ele vai onde você não pode, onde a tua mão não alcança, a mão de Deus alcança. O Senhor faz obras que nós não podemos fazer, mas o plano de Deus é levado à frente. Glória ao nome do Senhor. E aquele gigante caiu, irmãos. Mas houveram mais lutas e mais batalhas, houveram muitas outras. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor, ao seu tempo, colocou Davi no reino para reinar, como nós lemos aqui. O Senhor havia separado, irmãos, da tribo de Judá, o Senhor havia separado eles, e daquela tribo Deus havia separado Davi para reinar, colocado ele no trono. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, ele havia reinado todos aqueles anos. E Davi, irmãos, como rei, obviamente tinha direito às riquezas, tinha direito ao conforto, não é, irmãos? E ele olhava da sua casa e via a tenda do Senhor, o tabernáculo, no meio do arraial, no meio da cidade, uma tenda feita de pano e de madeira. Irmãos, ele olhava e ele teve desejo de construir um tabernáculo para o Senhor, feito de concreto, de pedras. Irmãos, como uma casa como nós temos hoje. Naquele tempo não havia concreto, feito de pedras, feito de uma construção sólida. E entrou no seu coração, irmão, de construir algo importante, algo bonito, não é? E aquilo, irmãos, o seu coração encheu de alegria.
E quando o profeta chegou na sua casa, irmãos, ele disse: o Senhor colocou no meu coração o desejo de construir. Tenho o desejo de construir uma casa ao Senhor. Uma casa ao seu nome, diz a palavra. Tenho o desejo de construir. Irmãos, o profeta também se encheu de alegria. Ele não ficou triste com aquilo. Ele também se encheu de alegria. Todos nós, irmãos, especialmente os irmãos que ajudam nas construções dos templos. Irmãos, uma das coisas que enche o nosso coração de prazer, irmãos, é nós, quando estamos ajudando, trabalhando, são trabalhos pesados, irmãos, que às vezes o Senhor coloca diante de nós nas construções, mas nós fazermos, vemos as nossas irmãs ajudando, às vezes fazendo comida, ajudando em tudo. Irmãos, enche o nosso coração de alegria, porque enche quando nós construímos alguma coisa para o Senhor. Irmãos, e o profeta também se encheu de alegria e abençoou aquela obra que ele queria fazer. Irmãos, disse: o Senhor te ajudará, o Senhor é contigo. Mas quando o profeta chegou na sua casa, mas ele saiu da presença do rei, o Senhor falou com ele e disse: não, Natã, essa palavra que você falou para o rei não foi minha, foi o teu coração que falou. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós ouvimos nossos amigos, nossos irmãos, nos encorajar, nos falar, mas nem sempre essas palavras são palavras de Deus. Às vezes é a palavra de um amigo, de uma amizade, alguém que está nos encorajando, alguém que nos quer bem, que nos anima, vê que nós desejamos alguma coisa e nos diz alguma coisa, nós pensamos que aquilo é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela vem sem nenhum interesse na vida daquele que teme o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Não tem amizade, não tem conhecimento, não tem nada. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Quando o profeta chegou lá, o Senhor falou com ele, ele voltou novamente. Agora ele voltava com o recado do Senhor e disse o Senhor para Davi: você não pode construir o templo ao meu nome, porque a tua mão está cheia de sangue. Nas lutas, nas batalhas, você manchou a tua mão de sangue, você não pode. Mas os teus lombos tirarei do teu filho, tirarei Salomão, o teu filho, ele edificará a casa ao meu nome. Irmãos, era uma bênção igual, não é? Mas não era ele que iria construir. Irmãos, e aqui está a palavra de Deus nesta noite. Às vezes, nós desejamos alguma coisa de todo o nosso coração e pensamos que às vezes é até bom, é uma coisa boa para a obra de Deus, é uma coisa boa que o Senhor pode se usar de nós, é uma coisa boa que Deus pode se usar de nós, mas nem tudo o que nós pensamos é a vontade de Deus, e devemos de ter no nosso entendimento e nosso conhecimento aquilo que nós vamos fazer, se é a vontade de Deus, ainda que seja na obra de Deus. Temos que buscar do Senhor e saber o que é. Irmãos, Davi, quando chegou a notícia para ele que o profeta trouxe, irmãos, se fosse uma pessoa despreparada, cheio de vaidade, cheio de outras coisas, entraria um ressentimento no seu coração, talvez até contra o próprio profeta, porque isso aconteceu várias vezes. Quando o profeta dizia para o rei uma coisa que ele não queria ouvir, o rei se levantava contra o homem de Deus. Mas Davi não, irmãos. Os irmãos podem ver lá depois a oração de Davi, que diz: ah, Senhor, quem sou eu? Que arrogância é esta minha? Não são estas palavras, estou parafraseando a Escritura, irmãos. Que arrogância é esta minha de querer construir casa ao teu nome? Já não era muito, Senhor, que tu me tirasse do campo de um pastor de ovelhas e me colocasse no trono para reinar. Já não era muito, Senhor, e agora ainda quero construir casa para o teu nome. Senhor, graças te dou, porque além de tudo, ainda escolheste o meu filho para construir casa ao teu nome. A tristeza não entrou no coração do homem de Deus, ao contrário, irmãos, entrou uma gratidão, porque Deus faria uma obra. Irmão, irmã, se alguma coisa não aconteceu e não está acontecendo na vida, na tua vida, da maneira que você espera, não se preocupe, louve a Deus da mesma maneira, porque algo mais glorioso Deus tem ainda na tua vida para você. Outros planos Deus tem para fazer, que também trará felicidade para ti e bem para a obra de Deus na tua vida também. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, Davi, não já com a intenção de construir o templo, mas entrou no seu coração uma submissão àquilo que Deus tinha falado na boca do profeta. Você não vai construir, mas o teu filho construirá a casa ao meu nome. Ele continuou, irmãos, a preparar o material, preparar as obras. Irmãos, nós vemos aqui no último verso que nós vemos, ele entrega a planta, o desenho da construção para o seu filho Salomão. Mas antes disso, irmãos, antes disso, é o que Deus trouxe para nós a palavra nesta noite. Ele reuniu os homens principais, as pessoas de responsabilidade no reino, irmãos, e colocou diante deles uma responsabilidade muito grande, dizendo:
Glória ao nome do Senhor. Ele passava a responsabilidade para os homens de Deus. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta terra, e façais herdar a todos aos vossos filhos, que depois de vós para sempre. Irmãos, aqui ele passava o conselho que o Senhor tinha passado também para Moisés: guardar a sua palavra, guardar o seu conselho. Irmãos, pode estar passando a condição que nós estamos passando na nossa vida. Uns estão passando uma condição de grande bênção, outro de grande prova, um está feliz, outro está passando uma dificuldade na vida, mas nós, seja qual for a nossa situação, temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, viver ela, aplicar ela, despertar com ela, dormir com ela, levantar com ela, almoçar com ela, glória ao nome santo do Senhor, caminhar, trabalhar sempre a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, recitar, cantar hinos de louvor ao Senhor. Desta maneira o Espírito Santo sempre estará trabalhando em nós e a obra do Senhor levará à frente aquela obra que Ele tem para cada um de nós especialmente. Glória ao nome santo do Senhor. Então dizia o Senhor: guarde as palavras, os mandamentos do meu servo Moisés, para que vós e vossos filhos depois de vós possam ter as bênçãos do Senhor e ficar na terra, ou ficar na promessa que eu dei, a bênção que eu já tenho entregado na vossa mão. Irmãos, as bênçãos do Senhor e as promessas não é somente as que virão, mas as que Ele já nos deu, para que nós possamos tê-las dentro da nossa vida, irmãos, e poder usufruir das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Às vezes os irmãos podem pensar e dizer: mas Senhor, mas a minha vida é tão difícil, eu não tenho nada. Não tem. O irmão não tem nada. Olha para os teus filhos, olha para a tua casa, olha para a graça que Deus te deu, olha para a paz que o Senhor te deu, olha para os caminhos que Deus já te abriu na tua vida. E muitas outras bênçãos virão se você continuar guardando a palavra de Deus. Não saia dela. Não saia dela. Você vai ver as bênçãos que Deus já te deu, para que você retenha as bênçãos de Deus, e outras que virão também na tua vida por guardar a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então dizia: e tu, meu filho, esse era o conselho para todos, agora é o conselho para Salomão. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Se você viu em mim os exemplos de servir a Deus, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Irmãos, esse conselho não é só para Salomão, é para todos nós. Servir o Senhor com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Não está dizendo aqui que Davi era perfeito, porque ele não foi. Davi, irmãos, cometeu erros graves durante a sua vida, e a Irmandade sabe. Quem conhece a Escritura sabe. Erros graves. Um deles foi com a própria mãe de Salomão. Erros gravíssimos ele cometeu. Irmãos, no entanto, o coração dele era perfeito diante de Deus. Não tinha maldade. Ele não maquinava o mal. O coração dele diante de Deus era perfeito. E quando ele errou, irmãos, que ele se deu conta, porque, irmãos, muitas coisas fazem o homem errar. Às vezes o próprio meio ambiente que o homem vive, a própria condição em que ele está, a própria sociedade com que ele está, faz ele errar. Davi foi assim. Se sentiu, irmão, cheio de tanta coisa, esqueceu que acima dele estava o Senhor. Pensou que ele era o dono de tudo, esqueceu que acima dele estava o Senhor. Irmãos, mas quando chegou a palavra de Deus para ele, irmãos, da própria boca dele saiu a sentença, e ele caiu nas mãos do Senhor. Senhor, e Deus perguntou para ele: você quer cair na mão do homem? Quero cair nas tuas mãos, Senhor. Sei que da tua mão ninguém me tira. Na mão do homem eu não encontro misericórdia. Sei que a tua mão é mais pesada que toda, mas eu quero cair na tua mão, porque nela eu sei que eu encontro misericórdia. Esse é o coração reto, irmãos. É o coração reto que Deus busca para cada um de nós. Não ficar mentindo para o Senhor, porque tem aqueles que mentem, irmãos. Vivem uma vida de mentira, uma vida de erro, e sempre mentindo para o próprio Deus, como se Deus se deixasse escarnecer. Irmãos, nós temos nossos erros, vamos confessar, cair de joelho: Senhor, eu estou errado. Eu que tenho essa fraqueza, eu tenho aquela outra. Me ajuda, Senhor, mas eu tenho ela, eu preciso da tua mão. Davi não ficou escondendo os seus erros, levou diante do Senhor. Qual é o preço do meu pecado, Senhor? Me perdoa. Irmãos, isso o Senhor deu para ele, diz a palavra, um coração perfeito. Qual era, irmãos? O coração de buscar a perfeição. Não quer dizer que somos perfeitos. Nenhum de nós somos. Nenhum de nós somos. Mas um coração que busca a perfeição.
reconhece o erro, reconhece onde errou, reconhece onde tropeçou. Se falasses mal, volta atrás, retira o que falou. Se faltou paciência, volta atrás. Se faltou lealdade, volta atrás. Perfeito é só o Senhor, mas reconhece o teu erro e pede misericórdia, que o Senhor te ajudará. Glória ao nome do Senhor. Coração perfeito, diz a palavra, e uma alma voluntária, irmãos, porque existem aqueles que precisa sempre estar sendo mandado. Faça isso, faça aquilo, até na obra de Deus, irmãos. Mas tem aquele que é voluntário. Não precisa pedir, irmãos, não precisa pedir. Ele está sempre pronto. Quando tem uma necessidade, ele está pronto. Quando tem um enfermo, ele está pronto. Ele está pronto. Coração voluntário. Não precisa mandar. Irmãos, nós vemos isso na nossa casa, com os nossos filhos, não é? Nós vemos em casa. É a mesma coisa, irmão. O Senhor olha para nós, aquele que é voluntário. Aquele filho que não precisa falar nada para ele, ele faz. Às vezes, quando é criança, nós precisamos falar para ensinar, mas depois que aprendeu, irmãos, ele automaticamente já conhece a responsabilidade que tem. É o espírito voluntário. Irmãos, o Senhor quer buscar a voluntariedade em cada um de nós. O Senhor quer buscar, irmãos. Às vezes, irmãos, mandar de perdão, mas nós temos que pregar a palavra, não é? Veio o servo de Deus do ministério em diversas cidades, esse culto está sendo dirigido a vários lugares. O servo de Deus que está na frente, na tua cidade, outro lugar, tem que estar chamando a irmã, vem congregar, irmão, vai buscar o Senhor. Vamos congregar, vamos buscar o Senhor, irmãos. Mas tem aquele que não precisa nem chamar o coração dele. Que dia que tem culto? Quando que é? Eu preciso congregar, eu preciso buscar a palavra. É o espírito voluntário para servir a Deus. Glória ao nome do Senhor. Não precisa vir a palavra para mandar o irmão orar. O irmão ora cedo, ora de noite, ora de madrugada. Busca o Senhor, está sempre cantando, sempre louvando. É o espírito voluntário para servir a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aquele irmão, irmãos, eu vou pregar o que Deus está mandando aqui nessa noite para nós. Não precisa falar de coleta. Tem irmãos que não precisa falar de coleta, ele já sabe aquele dia. O seu compromisso não é com o homem, não é com a igreja. O compromisso dele é com Deus. Eu vou cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. Não é, irmãos? Porque, irmãos, que benefício traz a coleta para nós que estamos na frente do povo de Deus? Nada, nós não usufruímos de nada do dinheiro da Irmandade. Graças a Deus. Deus preparou para nós também trabalho, para junto com a Irmandade, irmãos, nós podemos servir a Deus também, não é? Então, irmãos, o espírito voluntário. Davi aqui estava mostrando a voluntariedade dele. O Senhor falou para ele que não ia fazer o templo, mas ele continuou sendo voluntário, preparando o material, deixando tudo. O Senhor não mandou ele preparar o material, mas ele preparou. O Senhor não falou para ele fazer a planta do templo, mas ele fez a planta do templo. Isso não era necessário. Ele foi voluntário. E agora o Senhor falava, meu filho, tenha um coração reto e um espírito voluntário. Irmão, irmã, especialmente esses irmãos que estão aqui nesta noite, porque esse culto é online, não é verdade? Todos que estão aqui, o Senhor encontrou no vosso coração um espírito voluntário para servir a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos e irmãs, servos e servas de Deus, o Senhor quer ver no nosso coração, porque quando nós somos voluntários para servir a Deus, o Senhor também dispensa bênçãos para nós, que nós nem estamos esperando, mas ela vem. Glória ao nome do Senhor. Então diz assim, um espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Ou seja, irmãos, nada está escondido diante do Senhor. Nada. A tua vida nem a minha, a tua dificuldade nem a minha, a tua facilidade nem a minha, nada. O Senhor sabe tudo. O Senhor esquadrinha o pensamento. O Senhor esquadrinha o que nós pensamos, aquilo que nós maquinamos. Irmãos, então é melhor sermos sinceros com Deus. Senhor, para que eu vou te esconder isso ou aquilo? O Senhor sabe da minha vida, Senhor. Fala, Ele é teu amigo, irmão. O Senhor é o teu amigo. Ele está do lado da tua cama todos os dias, do lado do teu trabalho, ele está sentado no teu carro, perdoa a expressão, irmãos, uma expressão tão vulgar, ele está do lado do teu carro na hora que você está dirigindo, ele está no lado do teu trabalho, no lado do seu escritório, onde você está, a presença de Deus está ali, glória ao nome do Senhor. É isso que o crente sente quando ele serve a Deus e tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Ele sente a presença de Deus todos os momentos da sua vida. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e aquele que serve o Senhor, ele está passando dificuldade material,
dificuldade na saúde, outros estão até nos hospitais ouvindo esta palavra, Deus o sabe, mas aí você sente também a presença do Espírito Santo e sente o Senhor do teu lado falando contigo e te dando o suporte que você precisa. Glória ao nome santo do Senhor. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Se o buscares, será achado de ti. Irmãos, nós temos até um hino, né? Se o buscardes. Quando nós buscamos o Senhor, irmãos, temos um coração voluntário, um coração reto, um espírito voluntário. Nós buscamos o Senhor, irmãos. O irmão pensa que o Senhor não vai ouvir, não, o irmão vai encontrar com o Senhor. Irmãos, nós não estamos encontrando uma pessoa importante. Não é uma autoridade, não é um rei, um presidente, nada disso. Nós estamos encontrando com o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus. Se buscar, será encontrado de ti. A Irmandade tem ideia, irmãos, dessa promessa que Deus faz para nós aqui nesta noite pela sua palavra. Se o buscardes, o encontrarás. Temos ideia disso, irmão? Que é buscar o Senhor, saber que nós encontramos com Ele. Glória ao nome santo do Senhor. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faz a obra. Irmãos, aqui o Senhor escolhia, o Senhor confirmava, porque ele já tinha escolhido, o Senhor confirmava a Salomão. Mas a cada um de nós que estamos aqui, o Senhor tem escolhido para uma obra na terra. Cada um de nós. A irmã, o irmão, o moço, a moça, o idoso, todos nós reunidos aqui, os que estão online também. Para cada um, o Senhor tem um propósito que Ele nos escolheu na terra. Esforça-te neste propósito, porque o Senhor já te deu no teu coração. Esforça-te. Seja fiel a esse propósito que o Senhor colocou no teu coração. Esforça-te e coloca a tua mão, porque o Senhor te abençoará em todos os teus propósitos. Mas esforça-te nele, glória ao nome santo do Senhor. A luta virá, não vai ser fácil, dificuldade vem, oposição virá, glória ao nome santo do Senhor, o desânimo virá, às vezes até a enfermidade virá, mas o Senhor também te ajudará. Esforça-te no teu trabalho, o Senhor abençoará também o trabalho das tuas mãos. É o que o Senhor manda para nós nesta noite. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.